Olá, meus amores! Estou eu aqui de novo. Eu sou Patrícia Lara, nutricionista, e vim conversar com vocês que estão para se formar ou que acabaram de se formar e querem seguir uma carreira na nutrição clínica, vivendo de consultório somente. Meu Deus do céu! Parece um pânico. Enquanto a gente está na faculdade, a gente fica assim, o que vai ser? Eu vou conseguir viver de consultório. Muitas vezes falam com a gente na faculdade, não dá para inicialmente abrir um consultório, você precisa ficar em outra área para depois desenvolver o seu consultório. E eu queria conversar com vocês sobre essa angústia. É uma angústia que todos nós temos. Eu também tive quando eu estava para me formar. Eu me formei no ano de 2004, meus amores. Naquela época, a nutrição ainda não era tão evidente, tão necessária, de tanto conhecimento do público. Vocês estão se formando num momento muito bom, onde o entendimento de que a nutrição é importante, igual eu falei no outro vídeo, tá aí para todo mundo. A mídia o tempo inteiro diz: precisamos ter uma boa nutrição para sermos saudáveis. Então, o público, seu futuro cliente, sabe que ele precisa cuidar da alimentação. Se ele não está cuidando, ele está fazendo isso sabendo que ele não está no caminho certo. Então, isso já é uma vantagem muito grande. Mas eu queria conversar com vocês sobre essa ansiedade. É o seu desejo ser um nutricionista de consultório? Vamos conversar sobre isso. Muitas vezes a gente inicia a nutrição meio que com um desejo misturado ali com a medicina, porque são áreas que se confundem, não é? Nós também temos que entender muito do corpo humano, de como ele funciona, saber compreender, saber entender os caminhos de acertos ou erros que ele está se direcionando, para depois fazer a conduta alimentar. Então, nesse sentido, é como se fôssemos doutores, de fato, doutores que curam através da alimentação. Então, a gente tenta buscar uma melhor saúde para o indivíduo, mas a gente tem todo um rol de conhecimento em saúde. É meio que somos médicos de comida, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? A gente entra na nutrição muitas vezes com essa vontade. E lá na faculdade, algumas vezes, a gente descobre que os caminhos são mais difíceis. Aí você se depara com ciências que você fala, meu Deus, como isso é difícil, será que eu vou dar conta? Lembro muito bem que nos primeiros semestres a gente começa ali muita bioquímica, fisiologia, depois vem citologia, patologia celular. Então assim, é pesado, que você fala, o que é isso? Eu vou compreender isso tudo? Calma que com o tempo você vai. E com a persistência. Vocês escolheram ser profissionais da saúde. Uma coisa que tem que entrar na cabeça de verdade é que a gente vai estudar muito pro resto da vida. Tem que ser algo dentro do seu desenvolvimento profissional, principalmente se você quer uma carreira em consultório, tem que ser algo que você tem que colocar na cabeça. Todos os dias você vai precisar estudar. Todo dia? Todos os dias. Tem que ser um prazer na sua vida, tem que ser uma busca incessante o conhecimento, porque isso vai ser fundamental para você ser reconhecido como um bom profissional de consultório. Então, voltando um pouquinho, quando eu estava lá no início dos anos 2000, era um tempo muito inicial para a nutrição ainda no Brasil. Éramos poucos profissionais, 36 mil só. Então, a concorrência não era tão grande, entretanto, a importância que se dava à nutrição também não era enorme, as pessoas não compreendiam muito bem por que precisava de uma dieta prescrita. O entendimento sobre dieta era muito assim, a dieta é para emagrecer. Você está fazendo dieta para quê? Você está precisando emagrecer? Quantas vezes eu ouvi isso em consultório? As pessoas nem entendem por que eu vim aqui, eu nem sei por que eu vim aqui, eu não preciso emagrecer. Eu falei, calma, provavelmente você tem alguma queixa para você ter vindo aqui. Então, até
mudar essa chave de que nutrição não é só estética, ela traz como consequência a estética, mas ela não é só estética. Ela, na verdade, ela é um meio de condução à saúde plena. Então, este conceito demorou a acontecer. Enquanto eu estava ali no caminho da faculdade, eu achei o meu prazer, eu achei o meu encanto ali, que foi a bioquímica e a fisiologia, depois a nutrição clínica, a patologia, aquilo me encantou muito, porque essas ciências, essas áreas da nossa ciência, na verdade, me mostraram os caminhos que eu precisava seguir para poder entender o corpo humano, para saber qual era a queixa do corpo humano. Então, aqueles livros lá de bioquímica, todos os cadernos, as suas anotações, guarde isso, porque você vai voltar a isso o tempo inteiro. Então, quando eu estava ali para me formar, que eu me formei no ano de 2004, a gente ficava até brincando, a minha turma. Vamos engrossar a fila dos desempregados, o número do IBGE dos desempregados. Era um pânico, assim, porque quase ninguém foi preparado na faculdade para poder sair para um consultório. E o consultório não é somente você abrir uma sala. É preciso desenvolver certas capacidades. A primeira capacidade eu conheço o ser humano, eu aprendi nutrição de fato para tratar o ser humano, eu prestei muita atenção nas aulas que focam mais na nutrição clínica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu sei gerir a minha carreira. Meu Deus do céu, o quanto isso foi importante quando eu resolvi, logo no início, abrir o meu consultório ali no ano de 2004. Eu me lembro bem de uma professora falando comigo: você não vai ter um consultório, você tem que entender que todo nutricionista começa na unidade de alimentação, na alimentação coletiva. E eu olhei para ela e falei assim: eu não vou para alimentação coletiva, porque senão eu vou chorar e vou atrapalhar o trabalho de todo mundo, eu vou chorar o dia inteiro porque eu não quero fazer isso. Era assim naquela época. Nós tínhamos que pensar numa alternativa primeiro de trabalho para depois ir para o consultório. Só que o meu objetivo sempre foi o consultório. Sempre foi ter a minha liberdade de atuação. Mas para isso eu tive que ter vários outros conhecimentos. Eu tive que traçar metas, traçar todo o meu projeto na cabeça. O que eu quero? Onde que eu quero chegar? Como é que vai ser a minha vida depois de formada só em consultório? Quais são os passos que eu preciso fazer para poder chegar lá? Vou pegar um pouquinho de água, tá? E esses passos, eu tinha eles definidos. Eu já sabia o nome que eu queria para o meu consultório, porque futuramente eu não queria que ele tivesse ligado somente ao meu nome, né? Então já era uma meta profissional esse crescimento, de ter mais pessoas trabalhando comigo. Eu sabia qual que era a área que eu queria trabalhar com a área de nutrição clínica, mas para resolver problemas do organismo humano. Então, eu defini tudo isso, aquele medo que eu tinha, aquele pânico que eu tinha agora, como é que eu vou fazer? Foi sendo aliviado depois que essas questões foram resolvidas. Então, eu defini, eu vou trabalhar com consultório e eu quero atuar com problemas. Então, eu vou estudar muito para fazer esse destaque, para poder começar desta forma. O que aconteceu nesse processo? Quando eu criei as metas, olha, eu quero um nome para esse consultório, eu vou trabalhar com essa área, eu já vinha me especializando durante o período da faculdade em estágios em áreas de nutrição esportiva. Então, eu trabalhei com vários tipos de atletas de futebol, atletas de natação, atletas de futsal, e isso foi me trazendo uma certa expertise. Então, primeiro ponto do processo busque fazer estágios, busque conhecer a prática, de sentar com uma pessoa na sua frente e ela te contar o que está acontecendo para você conseguir desvendar aquilo que ela está falando e entender o que está acontecendo com o corpo dela. Isso era uma coisa assim fundamental e muito difícil às vezes de fazer, porque durante a faculdade a gente faz pouco estágio, por um curto período de tempo. Então você tem que desenvolver essas habilidades de ir atrás
de estágio, se mostrar uma pessoa prestativa, correr atrás, estudar muito. Feito esse processo de definir, colocando as suas metas, eu quero abrir um consultório, você tem que começar a desenvolver uma identidade profissional. As pessoas têm que te conhecer no estágio como alguém muito comprometido, muito assíduo, muito responsável. Construir essa imagem é importante. Então, coisas do tipo, chegar um pouco atrasado, querer sair mais cedo, colocar empecilhos para ficar um pouco a mais, mostrar interesse, gente, foi super importante durante a construção da minha carreira, ainda na faculdade e até mesmo depois. Porque eu estava sempre ali com os meus tutores falando, me dá mais, eu quero mais. Eu não esperava que eles me dessem alguma coisa para fazer. Eu estava sempre estudando e mostrando para eles que eu estava sempre em busca do conhecimento. Eu queria muito que eles me ensinassem, me passassem a expertise deles. Então, isso foi extremamente importante. Ficou marcado como uma identidade profissional minha, aquela que estuda muito, aquela que sabe muito, porque eu estava estudando muito, claro, né? E a minha autenticidade nisso, porque eu tinha ali uma sede tão grande de conhecimento que eu acabava entendendo de coisas que geravam uma dúvida neles. Então isso é super legal, porque a gente acabava discutindo meio que de igual para igual. Então eu trouxe uma marca. Isso depois o seu cliente vai perceber que você é uma pessoa que entende de vários aspectos da área de saúde. Conhecer muito, conhecer outras áreas, igual nós falamos no primeiro vídeo, as várias áreas de nutrição, saber sobre todos os aspectos do organismo humano, isso é um diferencial que você precisa ter, né? Você precisa entender deste processo. Você tem que aprender a utilizar estratégias de networking. O que é isso? Frequentar palestras, frequentar cursos, frequentar locais onde tem eventos relacionados à nutrição, isso também foi muito importante, sabe? Trabalhei muito enquanto estava estagiando em academias e isso fez com que eu conhecesse pessoas de outras áreas, que a gente pudesse trocar uma ideia. Do mesmo jeito que eu acabava conhecendo pessoas interessantes com conhecimento super interessante que me instigava a estudar mais, eles também viam esse potencial em mim, de uma pessoa que estava buscando conhecer mais, que queria entender mais, que demonstrava um interesse pela área deles, e isso criou um padrão de confiança. E aí nós começamos a criar esse networking. Então se mostre disponível, se coloque disponível para conversar com profissionais de outras áreas. Procure frequentar outros congressos, não só os congressos da área de nutrição. Meus amores, o conhecimento ele é aberto e o conhecimento é muito importante. Eu tenho uma base de conhecimento numa área que é estudos de clínica da dor, que foi muito importante, mas eu frequentei muitos congressos dessa área. Por quê? Porque era interessante para mim. Eu queria entender aquilo melhor. E muitas vezes a nutrição não estava falando só sobre isso. Mas quando eu ia para um congresso médico de clínica de dor, sempre que tinha um curso aberto nas instituições médicas, eu queria saber. Isso foi super importante, isso foi um diferencial muito grande na carreira. Então, meio que eu conseguia falar com os outros profissionais muitas coisas que eles não imaginavam que a nutrição teria aquela base de conhecimento. E toda vez que eu pegava um assunto nessas outras áreas, eu ficava pensando, onde que a nutrição entra nisso? Existe um papel para os nutrientes nisso? Meus amores, quando a gente foca na bioquímica, sempre tem um papel na nutrição, porque nós estamos falando de bioquímica celular, seja para desenvolver um quadro de dor, um quadro de lesão, uma doença, sempre tem a ver com vitaminas e minerais. Então a gente sempre tem um papel nisso, o nutricionista tem sempre um papel em quadros patológicos. É muito importante você ir atrás dessas outras áreas, ok? Outra coisa que foi diferente foi que durante o curso inteiro eu me preparei em relação à oratória. Isso é super sério, amores. Saber falar, saber se comunicar. Se você tem dificuldade, você está para formar ainda, vá atrás de cursos de oratória, de teatro, quebre a sua timidez. Porque no consultório nós estamos conversando com pessoas e nós não podemos ficar retraídos, parados.
Só assim. Não, a gente tem que aprender a comunicar. A gente tem que aprender a fazer uma comunicação verbal e não verbal com o nosso cliente. Isso é super importante. Saber se comunicar é um investimento que você tem que fazer no seu projeto futuro de viver de consultório. Você precisa se comunicar bem, precisa quebrar essa parede, às vezes, da timidez e falar e perguntar. Primeiro, eu sempre falo, a gente tem que saber o que perguntar. Isso faz parte do processo de preparação. Ter uma boa anamnese que vai conduzir você até esse ponto de saber fazer as perguntas certas e saber fazer essa conduta de conversação, né? Isso é super, muito, ultra importante. Comunicar, né? Outra coisa que foi muito importante é saber desenvolver um ambiente de consultório que não traga para o cliente uma noção de que você é um profissional de doença. Isso é seríssimo. Muitas vezes a gente vê aquele consultório de nutricionista que parece assim, um bloco cirúrgico quase. É branco, é uma coisa muito fechada, é uma coisa muito com cara de hospital, né? Lembrando muitas vezes o que você vê num consultório médico clássico. Não é mais assim, meus amores. A gente precisa desenvolver um lugar legal, um lugar diferente, um lugar agradável. Você é um profissional literalmente da saúde. Você vai pensar em como chegar à saúde daquele indivíduo da forma mais agradável de todas, que é comendo. Comer é super gostoso. Comer direito, então, pode ser gostoso e nos trazer um imenso prazer, porque vai vir junto com a saúde, o bem-estar, mente bacana, corpo bacana. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Como é que vai ser esse consultório? Que ambiente é esse, né? Eu gosto de construir aqui, ó, um ambiente vivo, um ambiente up, um ambiente cheio de coisas vivas que não tem a ver com um hospital. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos atendendo o cliente, batendo um papo legal para dizer, olha, me conte aqui tudo sobre você, sabe? E pode ter certeza, meus amores, mesmo que você abrindo o seu consultório, caracterizando ele de uma forma diferente, fazendo o seu planejamento, aprendendo a fazer uma boa anamnese, que é a sua ferramenta de investigação para ser o seu diferencial, mesmo que você ache que não vai conseguir muito tempo, o primeiro cliente que sair do seu consultório com tudo isso pensado, pode ter certeza, ele vai sair de lá e vai falar para mais 10. Então você vai cavar, construir a sua história muito devagar. E foi isso que aconteceu na minha história. Nesses 19 anos, centenas de milhares já de pacientes atendidos, eu posso dizer, foi esse pensar diferente, pensar fora da caixinha, de que eu não queria ter a cara da doença, que é a cara do hospital, não queria ter uma fala que fosse uma fala assim, sem comunicação, não queria ter a interação ali com o cliente de uma forma muito, você come, você faz cocô, você dorme, que remédio que você toma, vou pesar e tchau, sabe? Isso é muito errado, não é isso que o cliente está procurando. Por isso que a gente tem que aprender a desenvolver uma técnica de atendimento diferenciada, para não trazer aquele mais do mesmo, entende? Investir em conhecimento, investir em novas habilidades de desenvolver esse atendimento, puxa, isso é importantíssimo. Eu sei que a geração de vocês é uma geração que nasceu entendendo muito mais da linguagem da internet, vocês trabalham muito bem com as redes sociais, isso é super legal, muito importante mesmo. Acho até que é um ponto meu que não é tão bom, entretanto, como foi muito bem construída a minha carreira fora da internet, demorei a entender que, poxa, pode ser legal também. E acho que vocês são experts nisso, quem está se formando agora ou quem já acabou de se formar, vocês entendem muito bem de internet. Mas eu gostaria de fazer um alerta, por quê? Porque a internet ela é uma ferramenta que ela pode te elevar, ou uma ferramenta que ela pode te vender barato, ela pode te deixar como algo muito comum, mais do mesmo. Então você tem que tomar um super cuidado com isso. Isso faz parte do seu planejamento de carreira. Se você quer abrir um consultório, a imagem que você tem que passar para o público, se você tem que entender, você tem que ter duas imagens. Uma coisa é a sua vida pessoal, que você tem direito a ela, e outra coisa é a imagem de, poxa, estou me formando, sou uma profissional de saúde.
E veja bem, ser profissional de saúde requer certos points que você tem que fazer o check, que você precisa ter. É uma boa conduta, é uma boa fala, é um bom entendimento. Então, nunca falar na internet uma coisa sem ter um estudo de base para poder provar, sem saber o que você está falando de fato, não trazer informações que são mais do mesmo, trazer alguma coisa de diferenciada para poder explicar para as pessoas e mostrar que você tem um grau de responsabilidade. Então, muito cuidado com a imagem que vocês estão colocando na internet, né? Então, isso é muito importante. Isso faz parte de técnicas de marketing pessoal, que é algo que vale a pena vocês desenvolverem um pouco melhor. Saber colocar a sua imagem para o público. Qual a imagem que vocês querem passar? De alguém que é muito festivo, ou então muito pouco ligado ao estudo, ou uma pessoa para gerar uma confiança, né? Para você, para quem tá de fora olhar e falar assim: não, eu acho que esse nutricionista que tá aqui perto de mim, ele tá mostrando aqui, eu tô vendo os vídeos dele na internet, ele é uma pessoa que parece que domina o assunto que eu tô precisando cuidar. Então, eu acho isso super importante. E além de estudar bastante, incessantemente, todos os dias, é muito importante você saber fazer o seu marketing pessoal. Entende? Apontando as coisas de diferente que você está conseguindo entender, conseguindo aprender e se especializando à medida que você vai fazendo cursos e fazendo os outros aperfeiçoamentos, né? É sempre bom a gente buscar referência em quem já está há muito tempo no mercado, quem tem ali uma expertise, prestar atenção em como essas pessoas conduzem a comunicação delas na internet, especialmente. Então, a inspiração em pessoas que já estão num top de mercado é sempre importante observar o que está acontecendo. O que faz diferença, né, nesse sentido, saber a inspiração? Muitos de nós que já estamos há muito tempo consolidados no mercado, o que a gente construiu foi uma carreira baseada em simples estudo puro, estudando mesmo, com o que a gente estuda, a gente foi desenvolvendo técnicas de atendimento. Então, os cursos que existem estão aí para isso, com esses experts. Isso vale a pena. Muitas vezes vocês vão a congressos ou fazem cursos mais avançados na área, e eu vejo que vocês às vezes absorvem esse conhecimento, mas não sabem transformar ele no atendimento. É muito importante pegar esse conhecimento e converter isso pro cliente, sentar aqui, ó, cara a cara e saber falar o que o nosso cliente vai fazer com a informação de que a mitocôndria precisa funcionar ou não. Ele precisa aprender isso de uma forma mais simples. Olha, isso significa que você não tem energia para mover seu músculo, que seu corpo dói, isso significa que você não consegue nomear um objeto na hora que você quer, então tá tendo uma falha mitocondrial ali. É isso que significa, não só falar, você precisa nutrir a sua mitocôndria. Falar, quem que é mitocôndria, né? Então, saber transformar o conhecimento em uma prática clínica que funcione de fato e que tenha uma linguagem que o cliente possa compreender, né? É muito importante, meus amores, na hora de pensar em abrir um consultório, para apartar um pouquinho a ansiedade e o medo, que você seja bem organizado, que você pense na etapa de organização administrativa. A organização, ela é importante. Você ter um controle ali de quando o seu cliente vem, quando ele tem que vir de novo, quando é que você vai fazer o contato com ele, essa dinâmica ali de em quanto tempo ele precisa de contato, isso é muito importante. Você tem que criar ferramentas de contato com esse cliente, porque ele vai precisar de auxílio. A nutrição ela é bem diferente das áreas médicas clássicas no sentido do apoio. Não tem nada mais íntimo do que o comer. Mas não tem nada mais íntimo do que o comer. É muito difícil você falar assim, eu vou mudar o meu comer da noite pro dia e tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo, é muito difícil mudar um hábito. Então o cliente vai precisar de muito mais suporte. Como é que você vai fazer isso? Tem que estar no seu planejamento. Como é que o seu consultório vai funcionar? Você vai abrir para um estagiário? Você vai dar conta disso sozinho? Como é que vai ser esse sistema? Isso tem que ser bem pensado, porque isso vai ser necessário. Se você tiver isso planejado desde o começo, as suas chances de ser vitoriosa na condução de começar esse consultório, de fazer com que a história, a trajetória da sua prática clínica em consultório seja bem sucedida, vai ficar muito maior. Então, assim, é muito importante fazer isso. Como é que você vai saber se você tem condições de fazer isso ou não? Abra para estudantes.
Visite outros nutricionistas, converse se você tiver abertura, veja como é que eles estão fazendo, como é que é a forma de conduzir o consultório. Isso pode inspirar vocês para vocês fazerem de um jeito que seja mais prático no seu dia a dia. Então, é importante a gente fazer uma espécie de pesquisa de mercado, como é que o nosso mercado está sendo conduzido. Ficar atento ao que acontece com o nosso CRN, nosso conselho, que ele vai fiscalizar você em um certo momento. Então você tem que saber como é que deve ser a conduta de atendimento, como é que deve ser a conduta de uma anamnese, os quesitos que você precisa ter ali certificado que estão acontecendo. Isso é super importante. O CRN pode ser um serviço de apoio muito grande e tem que ter ali um alinhamento com o pensamento dele, só cuidado para que você não fique assim muito cerceado, viu? Esse aqui é um recadinho para o CRN, vamos cercear menos o nutricionista, vamos impulsionar mais a nossa carreira, que graças a Deus já está uma ciência bem decolada e vamos garantir que fique mais ainda, mas enfim, estar de acordo com as regras é muito importante, então você também tem que ter este nível de conhecimento, tá? Ficar tranquilo, escolher um local bacana, isso é importante, porque você precisa facilitar o acesso do seu cliente ao seu consultório. Isso é algo que você tem que pensar muito. Muitas vezes vale a pena você começar em grandes clínicas, alugando o espaço, porque ali já tem um local conhecido, provavelmente ali com estacionamento já colocado, isso faz diferença demais na prática de consultório. Talvez seja mais fácil para você começar assim, né? Em um lugar que não seja o seu local próprio inicialmente, mas que esteja associado a uma outra clínica grande. Isso tem muito na prática, tem muitos profissionais abrindo grandes clínicas que você pode ocupar os espaços e ali você tem um pouco menos de despesas, então funciona muito bem, acho que vale muito a pena. Mas dentro desses quesitos, o que eu quero ressaltar para vocês ficarem mais tranquilos? Dá para fazer. Dá para montar um consultório assim que você está se formando. Com a chegada das mídias sociais, vocês tiveram essa abertura muito grande de se posicionar no mercado, de falar, de ter uma mídia ali em torno do seu trabalho. Faça uso disso com responsabilidade. Estude muito, frequente congressos, não só os de nutrição, frequente congressos de outras áreas, aprimore o seu trabalho, a área que você gosta mais, fique ali buscando informações incessantemente, conheça outros profissionais, se coloque à disposição, vá conversar com outros profissionais, organize um espaço que não seja com cara de hospital, deixe o ambiente o mais agradável possível para que a experiência do seu cliente com você seja o mais agradável possível também. Saiba fazer uma investigação clínica de forma correta, estude para isso, faça cursos para isso, se aprimore na técnica de comunicação, na técnica de investigação clínica e estude sempre para você compreender bem o que está acontecendo com aquele indivíduo. Isso é de fato, acho que o mais importante, né? Escolher um bom lugar, saiba que existem opções muito boas, coworking de nutrição, alugar espaço em clínicas. Acredite no seu potencial, é possível sim viver de consultório, é possível iniciar uma carreira só na nutrição clínica, só voltado ali para o cuidado individual de pessoas, é muito satisfatório, nós vamos para casa às vezes assim, com histórias maravilhosas. Use a internet ao seu favor, mostre o seu conhecimento e muito cuidado com o que você está expondo, fica a dica, porque você é um profissional de saúde. É muito importante que você seja reconhecido desta forma, que você não seja um profissional da moda, que você seja um profissional de saúde, porque o indivíduo não pode querer contar com você só para um problema específico. Você tem que ser aquela fonte de apoio para trazê-lo para uma condição de saúde sempre que essa condição estiver escapando do dia a dia dele. Então, meus amores, espero que vocês aproveitem essa dica. Farei um próximo vídeo para a gente conversar mais. Deixe suas dúvidas aqui, deixe seus comentários, me coloquem todas as suas angústias, seus medos. Vamos bater um papo, vamos nos ajudar e crescer nessa profissão maravilhosa. Um beijo a todos, uma ótima semana e voltaremos com mais vídeos. Tchau!